Agora, existe uma diferença sutil entre o comportamento de uma função tradicional e uma arrow function. Arrow functions não possuem um this próprio. Se você usar um this dentro de uma arrow function, o valor desse this vai ser herdado do this do escopo que envolve a declaração da arrow function. Isso pode parecer ser um pouquinho complicado de entender, então para que você realmente entenda, eu recomendo que você abra o seu editor e me acompanhe. Se você simplesmente declarar no escopo global uma arrow function que usa um this e executar esse código no browser, esse this da arrow function vai referenciar o this do escopo no qual a arrow function foi declarada, que no caso é o objeto global window. Agora, imagina que você tem um objeto também declarado no escopo global, e dentro desse objeto você tem um método criado com uma arrow function e quer referenciar o próprio objeto através do this. Nesse caso, como esse this está dentro de uma arrow function, novamente, o objeto no qual essa arrow function foi declarada está no escopo global. Então, esse this da arrow function está referenciando o window, e não tem como obter uma propriedade value do window porque ela não existe. Para esse this dentro da função referenciar o próprio objeto no qual ele foi declarado, a arrow function teria que ser substituída por uma função tradicional. Ah, mas quando então que o this dentro da arrow function não vai referenciar o objeto global? Informação importante antes do próximo exemplo. O this dentro de classes ou funções construtoras sempre vai referenciar o novo objeto que a classe ou a função construtora está criando. Guarda isso que daqui a pouco a gente vai retomar essa informação. Vamos declarar uma classe myClass que vai construir um objeto com uma propriedade prop1. Depois da declaração da classe, a gente vai instanciar um objeto com a palavra-chave new e armazenar esse objeto na const myobj. Agora, dentro da classe, vamos declarar um método isThis=myobj. A primeira linha desse método vai só exibir no console se o this está referenciando o objeto myobj que a gente instanciou. E se a gente executar o método myobj.isThis=myobj, o retorno vai ser true. Nada de novo até aqui. A gente já sabia que o this, dentro de uma classe ou função construtora, representa o objeto que a classe ou função construtora está criando, certo? Agora, dentro do método isThis=myobj, a gente vai executar um setTimeout que vai executar uma arrow function depois de 1 segundo. E dentro da arrow function, a gente vai exibir no console se o this continua referenciando myobj. E a gente pode ver que, depois de 1 segundo, o valor do console.log da arrow function retornou true. Ou seja, o this da arrow function representa o objeto myobj que a gente criou. Por quê? Porque o this dentro da arrow function representa o this do escopo em que a arrow function foi declarada. E o this do escopo em que a arrow function foi declarada é o novo objeto que a gente criou com a classe. Porque lembrando, o this dentro de uma classe ou função construtora representa o objeto que a classe ou a função construtora está criando. Vamos ver um outro exemplo, dessa vez com uma função construtora. Todos os exemplos que eu estou mostrando aqui sobre arrow functions são exemplos-chave para você entender de fato como as arrow functions e o this dentro das arrow functions funcionam. A gente vai declarar uma função construtora myConstructor. Função construtora, caso você não se lembre, assim como uma classe, é uma função que facilita a criação de múltiplos objetos com as mesmas propriedades. A myConstructor vai receber só um parâmetro, propValue, e dentro dela a gente vai construir um objeto que tem a propriedade myProp que vai receber o valor do parâmetro propValue. E logo depois da função, a gente vai declarar uma const myobj que vai receber a invocação do new, seguido da invocação da função construtora. E nessa invocação da função, a gente vai passar uma string como argumento. Agora, antes da instância do objeto que a gente acabou de criar, a gente vai adicionar um método no prototype da myConstructor. O nome do método é getMyProp e ele vai receber uma arrow function. E essa arrow function vai retornar this.myProp. Agora, o que vai acontecer se depois da linha da declaração do objeto, a gente invocar o método getMyProp que agora está disponível no prototype do myobj? Undefined foi retornado. Ué, mas o this de uma classe de uma função construtora não é um objeto que foi criado? É, só que nesse caso, mesmo que esse método seja parte do prototype da função construtora, como a gente declarou esse método como uma arrow function no escopo global, o this dela vai referenciar o objeto global. E como a propriedade myProp não existe no window, a gente recebeu undefined.
Para esse this dentro do getMyProp realmente referenciar o myObj, a gente precisa transformar a função que o getMyProp recebe em uma função tradicional. Porque ao contrário de uma arrow function, uma função tradicional modifica o contexto dela dependendo da invocação. E um último exemplo que eu quero te mostrar sobre as diferenças entre arrow functions e funções tradicionais é o seguinte. Quando uma função tradicional é usada como um event handler, o this dela referencia o elemento no qual o evento vai ser disparado. Nesse código, quando a gente digita no input, o this dentro da função logValue referencia o próprio objeto no qual o evento foi adicionado, input, e a gente obtém o valor desse input. E como você já sabe, se a gente transformar a logValue em uma arrow function, ao invés de referenciar o input, ela vai referenciar o objeto global. Ah, então não tem jeito de usar arrow function em evento? Tem. E de quebra você ainda vai evitar usar o this. É o seguinte, todo handler de evento recebe por parâmetro um objeto de evento. E esse objeto de evento tem uma propriedade target, que referencia o próprio elemento que recebeu o evento. Então se a gente quer pegar o valor do input, a gente pode muito bem usar o value da propriedade target.